Oi pessoal, meu nome é Simone e essa é a série Entendendo a Palavra de Deus, e nós vamos falar nesse vídeo do livro de Romanos, e nós estamos no capítulo 7. Eu vou deixar novamente o e-mail para vocês entrarem em contato se precisarem, é geraçãodenoé@gmail.com. Se tiverem qualquer dúvida é só entrar em contato. Geração de Noé, sem tio, sem nada, sem tio, sem cedilha. Então hoje nós vamos falar sobre a lei, que é santa, o mandamento santo, justo e bom, e que a lei é espiritual. Vamos ler do 1 ao 4. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, e está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Romanos 7, do 1 ao 4. Ou seja, novamente, os frutos para Deus são as obras de justiça que nós falamos no capítulo anterior. O que ele está falando? Ele está falando de não ficarmos apegados à letra, né? E vamos explicar isso melhor. E peço isto, está escrito em Filipenses, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele escreveu assim: que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Mais uma vez, vamos ressaltar que são frutos de justiça para Deus. Frutos para Deus são frutos de justiça. Se Deus nos fez justos, nos justificou, então devemos produzir frutos de justiça. Vamos falar da maldição da lei. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Então, o que ele está dizendo? Vamos voltar um pouquinho. O que ele está dizendo é a explicação do que acontecia anteriormente. Anteriormente, antes de Jesus, os homens faziam sacrifícios, e esses sacrifícios eram por cada pecado. A cada pecado, se a pessoa mentisse, se a pessoa adulterasse, então ela chegava com um animal diante do sacerdote e confessava o seu pecado, dizia: o meu pecado é esse, né? E então se matava o animal e se aspergia o sangue, enfim, por causa daquele um pecado.
Porém, quando Jesus morreu por todos os nossos pecados. Por todos e por todos os pecados. Então, ele nos libertou do pecado em si, para que nós não continuássemos cometendo pecados, de pecado em pecado, né? Como era antigamente. E nós estávamos retidos pelo quê? Pela lei. Nós estávamos retidos por ficarmos pecando, de pecado em pecado, né? Agora nós devemos o quê? Servir a Deus em novidade de espírito, né? Como diz o versículo 6. Em novidade de espírito. O que é novidade de espírito? É porque Cristo, ele nos deixou o seu espírito, não nos deixou órfãos. Então é o seu espírito que nos guia, né? E aí ele diz assim, então a lei é pecado? Não, de qualquer forma, de modo nenhum. É bom que nós conheçamos a lei, porque é por ela, o que ele está dizendo, é por ela que nós sabemos o que é pecado, não cobiçarás. Né? Nós vamos ser guiados pelo Espírito, mas também nós vamos ter conhecimento. O que Paulo está dizendo tenham conhecimento. Né? Então, vamos lá. Então, nós estamos falando da maldição, a maldição da lei, né? A maldição da lei é o que faz o homem carregar as maldições que foram proferidas no Monte Ebal. Quando o povo foi entrar na Terra Prometida, né, Deus já tinha deixado isso informado, né, para que fosse feito. Então, as bênçãos sobre o Monte Gerizim e as maldições seriam proferidas no Monte Ebal para quem não cumprisse aquelas ordenanças, aqueles mandamentos de Deus. Então, vocês vão ser abençoados se vocês cumprirem isso, vocês vão receber essas bênçãos, mas se vocês não cumprirem, vocês vão receber essas maldições, e as maldições elas foram proferidas no Monte Ebal, como está em Deuteronômio 11, 29. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele nos resgatou da maldição da lei, da maldição do pecado, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele cancelou essa maldição. Quando o povo entrou na Terra Prometida, o que eu já estava explicando, por ordem de Deus, eles pronunciaram maldições que viriam sobre todos aqueles que não cumprissem a lei. Cristo se fez essa maldição para que essa maldição não tivesse mais domínio sobre nós. Assim, não somos mais malditos pelo não cumprimento da lei. Porque quando nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai e Cristo nos perdoa por algum pecado cometido. Sabemos que é pecado porque está escrito na lei. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então ele chega a essa conclusão. Que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, porque ele diz o que é bom para nós. Ele diz o que é pecado, então nós, por a lei dizer, o mandamento dizer que o que é bom, façam isso e não façam aquilo, então é bom para nós termos o conhecimento para que não venhamos a cometer. Logo tornou-se-me o bom em morte de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse exclusivamente maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então, o que ele está dizendo? Que nós devemos nos santificar. Se nós nos mantivermos como homens espirituais,
né? Não como homens carnais, nós não vamos viver na letra, mas nós vamos viver pelo Espírito o mandamento de Deus. Como ele diz, eu vou destacar, a lei é espiritual, mas eu sou carnal, nós somos homens carnais, então nós precisamos nos santificar. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Então nós devemos fazer o que não queremos. Para quê? Para fazer o que é bom. Porque a lei é boa, a lei de Deus é bom, o mandamento de Deus é santo, é justo e é bom. Como eu destaquei, não é pela carne, é pelo Espírito que devemos viver a partir de vivemos uma vida com Deus. Devemos viver em Espírito. A partir do verso 17 diz, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então, se habita pecado em você, você vai viver escravo do pecado. Mas se não habita pecado em você, você vai viver pelo Espírito. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então é o pecado. Quando o pecado habita em alguém, esse alguém vive pelo pecado que habita e acaba fazendo o mal. O pecado leva a gente a fazer o mal. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Viu? Pelo homem interior, pelo homem espiritual, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, nos membros da carne, que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus. Olha como ele conclui. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu, mesmo com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então não devemos viver mais na carne, mas no entendimento, pelo Espírito, servirmos a lei de Deus, não a lei da carne. Vivermos em santificação. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Curtam, compartilhem. Assim você está ajudando a espalhar a palavra de Deus aí pelo mundo.